eu vou apresentar aqui um pouquinho do que foi a minha pesquisa para o meu TCC, que é o trabalho de conclusão de curso do IFG, no curso de bacharelado de cinema, onde eu, como a Lara falou, eu fui pesquisar a divisão sexual no trabalho cinematográfico em longas goianos. E ao longo da minha graduação, que eu dividi com a Lara, lá no IFG, na cidade de Goiás, a gente sentia muita falta de conhecer diretoras e entender. E dentro do estudo do cinema goiano, isso era ainda mais gritante, né? Então, essa pesquisa veio muito da minha necessidade de entender se era mesmo uma sensação de que a gente não conhecia as diretoras, ou que um desconhecimento pessoal meu, que não conhecia, né? Podia ser também, e era em parte, né? Ou se era uma coisa geral, né? Se era uma coisa mais estrutural mesmo. Só que para fazer esse estudo, eu achei que seria mais interessante fazer um recorte com os longas-metragens, porque o longa-metragem ele tem características, né, por ser mais difícil de produzir, por ser mais caro, enfim, por ser... E aí, quando consegue produzir um longa-metragem, ele é divulgado, eu achei mais fácil conseguir fazer esse comparativo com outros estados do que se eu pegasse o esfera grande de curtas e vídeos experimentais e videoclipes, enfim, coisas que talvez eu tivesse um pouco mais de dificuldade de mapear. E na época que eu fiz o meu TCC, eu não encontrei nenhuma bibliografia, talvez já existisse por desconhecimento meu, mas até agora eu acho que foi o primeiro material produzido com isso que tem uma relação de todos os longas goianos. E para isso eu tive que escolher algumas coisas, alguns critérios. Então, tem filmes que são produzidos aqui com uma equipe aqui que eu estou considerando como filme goiano, tem filmes que são de outros diretores, que não são daqui de Goiás, daqui de Goiás é ótimo, né? Eu não estou em Goiás mas de Goiás. Mais diretores goianos que foram produzidos em outro lugar, mas consideram o filme goiano, enfim, existem essas questões. Para quem quiser discutir um pouco melhor isso e ir mais a fundo de qual filme é goiano, qual filme não é goiano, e refazer esses dados, na minha pesquisa eu listo esses filmes. Então, se alguém fala assim, não, mas esses filmes não são goianos, então consegue, retirando esses filmes, pegar o todo e refazer os cálculos, né? Das porcentagens que eu fiz com esse novo parâmetro. Então, eu tentei na minha pesquisa ser bem clara e colocar dados que pudessem ser usados também como fonte primária, né, de informação, porque a gente tem muita dificuldade, hoje em dia está bem melhor, mas a gente tem algumas pesquisadoras, desculpa, algumas pesquisadoras nessa área de cinema e gênero aqui em Goiás, no Centro-Oeste, né, a gente tem a Naira, a Rosana, a gente tem depois eu vou falar um pouco mais delas, né? A gente tem a equipe que faz o Prêmio Cora, que recentemente lançou um catálogo do Centro-Oeste com várias diretoras e fez esse compilado muito importante, né? Tão necessário, atual e um resgate com a professora Ceissa Ferreira e com a produtora Lidiana Reis. E a gente tem também pesquisas como da professora Thais Oliveira, que são pesquisas que têm um recorte temporal um pouco menor, mas que abarcam uma totalidade maior de produções. Então, abarcam curtas-metragens, abarcam videoclipes e conseguem fazer essa análise quantitativa e qualitativa também de um outro aspecto. Então, mais como era um trabalho de TCC, uma pesquisa mais focada, eu resolvi pegar os longas-metragens, então fazer um resgate a partir da bibliografia disponível de quais eram os longas-metragens produzidos até 2022, que foi a época que eu publiquei essa pesquisa, né? Então, hoje em dia, a gente ainda tem uma camada maior, tem muitos filmes que foram lançados de 2022 a 2024, que são considerados filmes longas-metragens goianos, e a gente vai entrar um pouquinho mais nisso depois. Mas, então, esse é um recorte temporal que está aí para ser continuado, né? Mas eu vou... Já na capa dá para ter uma noção mais ou menos
Essa quantidade de quadradinhos na capa é a quantidade de filmes que eu consegui levantar. E os quadradinhos da frente são as direções, os quadradinhos de trás são as produções. Então, os azuis são os masculinos, os vermelhos, os femininos, os amarelos, os mistos, e os cinzas, os não identificados. Então, assim, visualmente já dá para ter uma ideia do universo que a gente está se metendo, né? Da quantidade e da cronologia, assim, da produção. Eu acho isso interessante. Eu, como sou uma pessoa da arquitetura, para mim, dados precisam ser visuais, senão eu não consigo assimilar. Então, eu não sei se, para entender o que eu estava estudando, para conseguir apresentar isso melhor, eu transformei muitas coisas em gráficos. E a escolha de longas-metragens foi a partir da possibilidade de conseguir fazer um comparativo. E eu peguei a partir do primeiro filme longa-metragem que a gente tem conhecimento até hoje, que é esse de 1967, até outubro de 2022 foi quando eu apresentei a minha pesquisa de TCC. Então, essa apresentação, esse trabalho, ela está dividida mais ou menos em 3 atos, em 3 partes, né? A primeira parte é um pouquinho sobre o que é a divisão sexual, por que a gente fala assim, por que a gente usa esse termo, os filmes em si e o que a gente está usando de bibliografia para estudar Goiás. A segunda parte são os gráficos e qual foi o universo de filmes que a gente fechou. Eu digo a gente porque uma pesquisa ela nunca é individual, né? Mesmo que ela seja uma pesquisa feita para um trabalho de conclusão de curso, que é uma tarefa individual, ela foi orientada por uma professora, que é a professora Cris Ventura, do IFG, que é uma grande parceira. Ela foi dividida com colegas de classe, como a Lara. Ela foi orientada por amigos e pesquisadoras e amigas dessa área de pesquisa também, como a Tina, né, Cristina Besco. Então, mesmo sendo um trabalho publicado como um TCC, ele é muito um trabalho coletivo, né? A divisão sexual do trabalho é uma divisão construída socialmente, uma construção social, onde entende que os gêneros têm papéis distintos dentro da sociedade, construídos historicamente. Então, a nossa construção social, ela não tem um lastro exatamente dentro do científico e biológico, né? Ela é uma construção social, ela utiliza traços e questões científicas e biológicas para reforçar ou moldar coisas que a gente está fazendo como sociedade, então que a sociedade necessita que aquele conjunto de pessoas execute. Então, se a gente precisa de uma sociedade dividida, se a gente precisa ter uma camada da sociedade que vai fazer um trabalho diferente da outra, que é para fazer a manutenção da vida, que é para fazer cuidar das crianças, que é para ter os filhos, que é para ter a vida privada organizada, na manutenção dessa vida para além do trabalho social colocado publicamente, isso existe, essa divisão ela é colocada. Ela não é só de gênero, né? Porque existe essa divisão, essas amarras sociais também colocadas numa perspectiva de raça, numa perspectiva de etnia, numa perspectiva ampla, né? Às vezes até de identidade, tanto de gênero como identidade mais ampla, assim, de orientação sexual. Então, existem camadas que não entendem as pessoas como pessoas iguais dentro da sociedade. Essa sociedade foi se complexificando e não necessariamente evoluindo, vamos dizer assim. Ela foi ficando cada vez mais complexa e se organizando dessa maneira. E o machismo, o patriarcado, o capitalismo, ele estruturou essa sociedade de maneira a ter um lucro maior, a ter uma condição maior de expropriar, né, essa mão de obra, fazendo com que parte desse trabalho fosse esse trabalho não pago, fosse esse trabalho do cotidiano, fosse trabalho de manutenção da vida, e isso é colocado dentro da esfera do feminino. Em muitas... hoje em dia a gente pode falar aqui em todo o globo, né? Mas com outras camadas também de cada especificidade de lugares, mas
vamos falar no geral, né, do sistema capitalista que a gente vive hoje, como ele foi se estruturando e como ele é estruturado ainda hoje. Então, com uma divisão que coloca o público e o privado, o intelectual e o burocrático, e o decisivo e o subalterno como dicotômicas. Então, o lugar do homem na esfera pública, no local de trabalho, no espaço de se colocar como ser social, né? E a mulher nessa esfera privada, da casa, do controle das finanças da casa, do saber quando precisa comprar o arroz, quando precisa levar as crianças no médico, fazendo essa manutenção do privado, né? O intelectual, então o espaço do homem de pensar, de se colocar, intelectual, e o público também dentro do político, vamos dizer assim, né? Dos espaços de decisão, dos espaços de pensar a sociedade, de elaborar e de propor sociedade, né? E o espaço burocrático com o espaço feminino, então, da organização, da secretária, da produção, né? De pensar em como é que esse intelectual pode ter condições materiais para existir, precisa desse espaço burocrático que é considerado normalmente como um espaço feminino. Normalmente não no sentido de normal, mas no sentido de norma, né? E a diferença do decisivo para o subalterno. Então, quem decide, quem obedece, quem dá as ideias e quem acata. Então, essa dicotomia. Dentro do que a gente coloca como feminino e masculino, não necessariamente são homens e mulheres, mas a maioria das vezes sim. Então, a gente pode ter mulheres performando o masculino, pode ter homens performando o feminino. Mas isso não desestrutura a estrutura do capital machista que coloca essas esferas dentro do feminino, dentro do masculino, né? Então, a gente tem homens performando essa esfera do privado, do burocrático e do subalterno, mas, via de regra, são as mulheres que estão performando esse feminino. E aí, para falar isso, o meu referencial teórico são Clara Zetkin, Alexandra Kollontai, a Rosa Luxemburgo, a Simone de Beauvoir, a Ellen Sofiotti, a Angela Davis, Silvia Federici, aí vai. Porque são pessoas que vão teorizar sobre essas divisões para que a gente entenda que essa divisão sexual do trabalho ela não é por uma aptidão física ou biológica, ou nada que venha a ser uma divisão necessária, né? E colocada como uma coisa que a gente intrínseca a mulheres ou homens, ou ao feminino e ao masculino, é uma construção, né? Então, para falar sobre a divisão da direção e da produção, a gente tem também, via de regra, porque a gente tem exceções, né? Sempre temos exceções, mas quando a gente vai até estudar sobre a produção cinematográfica, a direção ela é o espaço criativo, artístico, autoral, ele imprime a sua visão, é a vontade da expressão artística através do audiovisual. E a produção é o prático, burocrático, ele serve para realizar a visão do diretor, né? Ele vai fazer acontecer aquela visão, mas ele não necessariamente está nessa área do imaginativo, do criativo. Isso não significa que o trabalho de produção não necessariamente seja criativo, porque a gente precisa ser criativo o tempo inteiro, não é isso. Mas é porque são, via de regra, esferas que têm essas tarefas específicas. E aí, às vezes, o diretor é também o produtor, às vezes o produtor também faz outra, ou a produtora também faz outra tarefa no filme, mas essa é a divisão comum, né, do que a gente entende como esses cabeças de área, né? Então, entendendo que essa divisão está dentro da divisão que a gente estava falando de antes, da divisão sexual do trabalho. Então, a direção como um local público, criativo, do que é entendido como, né, no universo masculino como de decisão, de deliberação, e a produção como um espaço
burocrático do entendimento do financeiro, de fazer funcionar, fazer os contratos, fazer acontecer as burocracias para que o criativo consiga atingir a sua capacidade maior. E aí, dentro do referencial teórico, no Brasil a gente tem um destaque para a Carolina Marina Cavalcante Tedesco, em Goiás a gente tem a César Ferreira, já ouvi falar, da Naira, Rosana, Thaís Oliveira. Então, a gente tem livros recentes sobre isso, né? Nos últimos 10 anos foram lançados alguns livros muito importantes sobre diretoras. O Quase Catálogo é um material muito interessante. O GEMA, o grupo de pesquisa, né, que publicou vários artigos e publica pesquisa nesse sentido. A gente vai falar um pouquinho mais sobre eles depois. E esse referencial teórico me ajudou muito na pesquisa a entender como olhar para o cinema goiano através dessa perspectiva, né? Então, não começamos a pesquisa do zero, a gente começa meio entendendo um pouquinho como foi feita. Essa pesquisa também foi feita em outros lugares, né? Para explicar um pouco dos gráficos, essa bolinha que vocês estão vendo, essa bolinha aqui, a gente tem nesse aro de fora direção e nesse aro de dentro produção, e as porcentagens. Então, desses 1.909 filmes, a gente tem 79% dirigidos por homens, 47% produzidos por homens, 16% dirigidos por mulheres, 28% produzidos por mulheres. E aqui, 18% produzidos por homens e mulheres, né, em duplas ou, enfim, em equipes mistas. E aqui 5% de direção, de codireção, né? Então, esse, mais ou menos, é a carinha do gráfico que a gente tem nacional de 95 a 2019. É assustadora a discrepância, certo? Considerando que nós temos, hoje em dia, quase 50% de homens e 50% de mulheres, segundo fontes do IBGE, esses dados não correspondem com a divisão desse trabalho que a gente está vendo aqui. Só que notem uma coisa interessante, que esse gráfico aqui são dos outros estados. Não sei se dá para entender direito, também esses gráficos estão no meu trabalho, se alguém quiser se aprofundar um pouco mais neles. Mas o interessante dele é que notem como as bolinhas são parecidas. Então, em todos os estados que aparecem nessa pesquisa nacional, o gráfico é praticamente o mesmo. Tirando poucos, tipo, poucas discrepâncias, tipo o Distrito Federal, tirando pouquíssimos estados que mostram alguma diferença, e quando mostram é para ter mais homens do que mulheres dirigindo, do que a média nacional, a gente vê uma homogeneidade desse gráfico nos estados. Eu tentei, nesse gráfico, também utilizar um pouquinho as proporções para a gente ter uma ideia de quantidades, mas o Rio de Janeiro e São Paulo tem tanta produção, o volume de produção é tão maior, que eu precisei usar uma escala no meio do mesmo gráfico para tirar um pedaço desse gráfico e conseguir mostrar, porque senão as bolinhas iam ficar muito pequenas se elas fossem numa escala proporcional imediata, sabe? Então, ela está proporcional nessa bola maior, que são esses 5 aqui, né? Que são os maiores, que é São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Pernambuco e Minas. E aqui é essa fatia que sobrou, que está aqui proporcional nesse outro sentido. E ainda tem estados que não aparecem, ou porque tem pouca produção, ou porque não entraram nessa lista, né? Algum filme que, enfim, que não foi exibido em sala, ou um filme que não foi feito com captação de recursos do fundo, enfim, não é esse gráfico não é de todos os filmes longas-metragens lançados no país nessa época, ele é desse recorte em específico, que foi o que a gente conseguiu de informação para conseguir fazer essa análise. E aqui embaixo a gente tem um pouquinho como se fosse uma linha do tempo, assim, né? A gente tem de 95 a 99, de 2000 a 2009, de 2010 a 2019. E aqui embaixo, essas bolinhas rosadinhas, eu não sei se vocês conseguem enxergar pelo celular,
é um jeito que eu tentei colocar de proporção de número de produção. Então, vai aumentando, né? Consideravelmente nessa época, mas mesmo aumentando, olha como se mantém 17%, 16%, 16% número de direção de mulheres. E como aumenta um pouco mais o número de produção de mulheres, mas não tanto assim, mas aumenta. Ele vai chegando aqui a... Vamos dar um zoom para melhorar um pouquinho a leitura. Opa! Sai aqui de 25, de 95 a 99, para 30% de produção de mulheres nesses 30 anos, vamos dizer, né? Aí a gente chega aqui em Goiás. Esse gráfico aqui é da produção, da direção, de cima e de baixo da produção. E aqui tem esses gráficos gerais, lembrando da bolinha de fora a direção, bolinha de dentro produção. A gente vê um aumento no número de produção de pessoas, de mulheres produzindo, né? Já aqui, a partir da década de 80, que começam as mulheres a aparecer nas fichas técnicas. E eu digo aparecer nas fichas técnicas e não a mulheres a produzir, porque muitas mulheres produziram os filmes anteriormente, mas não eram citadas. Então, era a esposa do diretor, era a filha do diretor, era a sobrinha do diretor, era a esposa do produtor que foi citado, porque era tido como... Elas estão ajudando os maridos, elas estão ajudando os homens nessa produção, mas elas não são necessariamente citadas, mas não significa que não existiam mulheres trabalhando nessas produções, certo? Pode ter sido um apagamento, mas a gente não sabe, né? Isso são elucubrações a partir do que a gente conhece do cinema brasileiro em geral, de histórias de set que a gente escuta, da historiografia em geral, de como eram produzidos os filmes, né, na década de 60 e para frente ali. Então, as mulheres, a partir da década de 80, começam a aparecer nessas cartelas de produção e começam a tomar um espaço, que você vai ver ali, que já aqui na década de 90, já são mais do que homens produzindo, né? Na direção, isso não acontece. Isso não chega a acontecer. A gente chega a 25% a partir dos anos 2000. Então, existe primeiro uma produção muito dominada pelo masculino, direção e produção, e quando começam as mulheres a entrar nesse universo audiovisual de Goiás, elas são colocadas nesse lugar de produção, certo? É o que nos indica os dados, né? Aqui, vamos por aqui. Então, aqui a gente tem esses gráficos com os totais, né? E aqui o total dos filmes de Goiás, que a gente tem 80% de filmes dirigidos por homens, 45% produzidos por homens, 15% dirigidos por mulheres, 23% dirigidos por mulheres, 18% dirigidos por equipinistas, 5%, 18% produzidos por equipinistas, 5% dirigidos por equipinistas e 14% aqui aparece como sem informação. Muitos são dos primeiros filmes que muito provavelmente o diretor produziu, ou era uma equipe que, de alguma maneira, não foi citada, e aí a gente não tem essa informação, por enquanto, né? Pode ser que essas informações venham aparecendo com o tempo. O interessante desses gráficos é fazer um comparativo não só entre eles, mas entender o que estava acontecendo na época que esses números vão mudando. Então, quando a gente tem um número maior de direção, um número maior de produção de mulheres, a gente tem também o pior momento para se fazer filme. A menor quantidade de dinheiro circulando. Então, isso já aparece também no livro de Trabalhadores do Audiovisual. Quanto mais difícil a situação econômica do país para a produção audiovisual, mais mulheres estão trabalhando nessas áreas. Porque os homens ganharam muito dinheiro no ciclo anterior,
estão segurando os seus projetos para quando tiver mais dinheiro. E as mulheres não têm essa perspectiva, não tem como esperar. Precisam produzir, então fazem mesmo com pouca grana. E também são chamadas para trabalhar em produções quando tem menos dinheiro. Então, você tem muito dinheiro para fazer uma produção, você vai chamar o pica das galáxias que cobra não sei quanto e você vai conseguir pagar. Você tá com pouco dinheiro, você vai chamar aquela parça sua que você sabe que vai fazer por menos grana, porque ela tá precisando de dinheiro, porque ela é pouco chamada. Enfim, isso os dados nacionais reforçam e os dados goianos também mostram que à medida que a gente tem mais dinheiro para produzir, a gente tem menos mulheres nessa participação, acessando esse mais dinheiro. Quando a gente tem menos dinheiro, a gente tem mais mulheres produzindo com filmes de custo menor. Então, acho que esse é um dado importante. Aí, eu tenho um dado aqui que é um comparativo Brasil com os dados de Goiás. É claro que existe uma proporção, né, que como eu falei, 1909 filmes, 85 filmes, para a gente conseguir visualizar, se a gente colocasse ele na mesma escala, a gente ia ver, tipo, uns tracinhos minúsculos nos filmes de Goiás, a gente não ia conseguir enxergar. Mas quando a gente coloca ele proporcionalmente, e aqui a gente tem, né, essa linha aqui é do 1.200 filmes, essa linha aqui é dos 25 filmes também, essa quantidade de filmes por anos, né, para essa divisão de anos. Mas se você bate o olho em geral, os gráficos são muito parecidos. Notem as proporções do azul, do vermelho e do amarelo, lembrando, né, o azul como representação, nesse caso aqui, do masculino, o vermelho como representação do feminino, e em direção e produção, colunas que estão juntas, né? Direção e produção, dentro do Brasil, dentro de Goiás. Então, a gente vê uma dominância do masculino nesse começo e a chegada como produção e ainda uma diferença grande mesmo nesses últimos 2 anos, né? Aí, para finalizar, tem essa linha do tempo que eu fui tentando colocar esses filmes que foram levantados a partir... entendendo eles dentro de um contexto econômico e político do Brasil, né? Então, em 66, um ano antes do primeiro considerado o primeiro longa-metragem de Goiás, a gente tem a produção e filmagem do longa-metragem que a Cici Pinheiro fez, e que ela nunca conseguiu lançar. Então, seria o primeiro filme, se ela tivesse conseguido lançar, seria o primeiro filme dirigido por uma mulher. Então, é um dado muito importante, né? E a gente tem o primeiro longa em 1967 e vai seguindo, né? Aqui nesse gráfico, a bolinha do meio é a bolinha de direção e essa bordinha de fora são as produções, né? Então, a gente tem a criação do Embrafilme, a criação do Rouanet, o impeachment do Collor, e daí uma chafurdada assim, na dificuldade de produção, né? E aí a criação da lei do audiovisual, dá para ver, né, que a gente vai tendo filmes, aí depois tem um período sem filmes, aí, sabe? Consegue visualizar melhor, assim, os porquês das coisas, né? Não só como um fato isolado. Porque normalmente quando a gente vai ouvir falar nas palestras do Dia da Mulher ou alguma coisa assim, a gente vê, o primeiro longa produzido por uma mulher, 1989. Isso está completamente fora do contexto, né? Então, eu entendo como a nossa pesquisa, como mulheres pesquisadoras, que ela precisa estar sempre localizada no contexto para que a gente consiga entender as mulheres dentro do nosso contexto, né? E não se sinta um desespero, assim, onde estão as mulheres, o que a gente está fazendo, porque parece que às vezes as mulheres estão esperando participar. Assim, nossa, mas ficou 20 anos esperando para produzir, o que elas estavam fazendo nesse tempo? Elas estavam lutando para produzir, elas estavam tentando produzir, a gente não sabe. E aí dá para ter uma ideia de que existia um audiovisual dominado pelos homens, né? Então a gente tem também um buraco ali, né? E o primeiro longa rodado em Goiás, dirigido por uma mulher nos anos 2000. A listinha dos filmes completos estão todas nesse
esse link que eu falei, se alguém quiser ter o nome da direção, o nome da produção, o ano e o nome do filme. E aí, a partir disso, dá para também ter uma ideia melhor, mais qualitativa disso tudo que eu tô falando, de assistir os filmes, de entender as diretoras, de entender as produções como uma coisa mais complexa. Aqui a gente está fazendo um panorama bem geral para entender isso, para entender os dados gerais, para entender realmente quando que isso acontece e a partir daí poder fazer pesquisas mais aprofundadas, né? Porque a gente tem pesquisas mais aprofundadas sobre o cinema do cinema goiano de antes de 1980, só que parece que não existiam mulheres ali. E aí fica parecendo que o que será que aconteceu ali, né? Como é que essas primeiras produtoras começaram a participar? Então, a gente tem também os cursos de cinema do Estado que foram criados esse fomento a uma profissionalização dessa área, que já estava sendo feita aqui, mas que muitos profissionais de fora. E você tem, então, uma entrada também de mulheres nessas áreas de trabalho, quase que forçosamente, né? Tipo, através da via acadêmica, tentando colocar se colocar nesse espaço. E aí de perspectivas, né? Pensando também que essa divisão ela aparece no corpo de professores das universidades, dos cursos superiores que foram criados aqui no estado de Goiás. Então a gente tem um número maior de professores homens, né? Nesses espaços. No curso do IFG, que foi o curso que a gente se formou hoje em dia, a gente tem uma professora mulher dentro de todo o corpo de professores, o que é desesperador, né? E essa representação de professores negros e negras também, aí é pior ainda, né? A gente tem uma lacuna enorme de mulheres dando aula nesses espaços de graduação, a gente também tem um abismo, né, de professores e professoras negras e indígenas nesses espaços. Então, as ações afirmativas nesse sentido são urgentes, né? Já existe uma busca por ações afirmativas para ingresso de professores negros e negras, ainda não existe nenhum tipo de ação afirmativa, até onde eu sei, para absorção de professoras nesses espaços. E a gente tem uma estrutura acadêmica muito machista, né? Eu imagino que quem está aqui participa de alguma maneira, está ou esteve em algum momento nessa área acadêmica, sabe o quanto mães são colocadas de maneira muito violenta nesses espaços, né? Falta de ações afirmativas para isso, falta de amparo mesmo e de própria estrutura de concursos, né? A gente tem um concurso, por exemplo, hoje no IFG, que considera apenas as suas produções dos últimos 3 anos, eu acho, se não me engano, 3, 4 anos. E isso, uma mulher saiu da sua graduação, fez o seu mestrado, fez o doutorado e teve um filho, 2 filhos, acabou para ela. Toda a produção que ela já teve na vida não vai valer para aquele concurso, porque passou o tempo, né? E, ao mesmo tempo, homens que estão na mesma situação com filhos não passam pela mesma situação. Então, existem coisas que não são machistas de cara, mas se a gente vai fuçar e vai entender melhor a estrutura, elas vão ficar um pouco mais compreensíveis do porquê dessa falta, né? Não é por falta de capacidade, não é por falta de esforço, não é por falta de vontade das mulheres da área de participarem desses espaços de formação e de participarem desses espaços docentes. Então, a gente tem outros dados, como, por exemplo, dentro dos longas goianos, dos filmes dirigidos por mulheres, 70% são documentários e 30% são ficção. Nas direções mistas, quer dizer, co-dirigidos entre homens e mulheres, a gente tem 67% de documentário e 32% de ficção. E nas produções por homens, a gente tem 76% de ficção e 19% de documentário.
E aí a gente volta naquela questão do criativo, do imaginário e da possibilidade que as mulheres têm de se colocar da sua expressão artística e, e também de uma coisa meio empírica que eu acho que é interessante conversar, mas que eu acho que todas as mulheres do audiovisual que eu já conversei já falaram de alguma maneira sobre isso, que é eu não vou entrar no audiovisual para fazer qualquer coisa porque eu vou virar chacota. Eu já tenho tanta dificuldade de me colocar como mulher no audiovisual que eu vou fazer uma coisa séria, que eu vou fazer uma coisa que puxa mais para o jornalismo do que para a ficção, porque é mais, entre aspas, mais fácil me aceitarem nesse espaço. É mais barato, entre aspas, produzir documentários. Isso no geral, né? É mais caro produzir uma ficção, é mais difícil produzir uma ficção, porque você precisa estar com esse seu criativo, você precisa ter uma banca, você precisa ter outros trabalhos, você precisa ter um currículo, você precisa ter isso, você precisa ter aquilo. E aí a gente também talvez pesquisar um pouco mais a fundo quantas mulheres continuam produzindo depois do seu primeiro longa, né? Quantas mulheres realmente depois que fazem o seu longa-metragem, continuam na carreira de direção ou voltam para as áreas de produção ou vão para outras áreas. E o que acontece nesse meio tempo e como é que os homens também se comportam depois do seu primeiro longa, se eles continuam fazendo longas. Eu acho que isso é uma pesquisa que seria interessante continuar nesse sentido. E aí, numa das perspectivas que temos para conseguir discutir e mudar esse cenário, né? Que eu acho que parte do entender os gráficos é mudá-los, né? Essa é a ação prática, criativa, que vai fazer essa engrenagem dar uma travada e girar ao contrário. Nós, de Goiás, estamos aqui do coletivo Clandestinas, eu, Lara e Dani. Nós somos um coletivo já há alguns anos que fazemos uma amostra de cinema feminista, de cinema dirigido por mulheres, né? E no Centro-Oeste a gente tem, que eu saiba, dentro dos espaços que eu pesquisei, 5 festivais femininos ou feministas. A gente tem diferença, né? No entendimento disso. Existe até alguns festivais que são festivais de filmes de mulheres, mas que não necessariamente são dirigidos por mulheres. Aí existem questões de subdivisões, mas até agora o que eu encontrei na bibliografia são 5 festivais no Mato Grosso, tudo sobre mulheres, que teve a sua 7ª edição em 2019. Em Brasília, a Mostra Competitiva de Cinema Negro Adélia Sampaio, que tem um enfoque no cinema de mulheres também. Em Goiás, elas fazem cinema, que está na 7ª edição. A nossa Mostra Clandestina, que está na 5ª edição, agora esse ano, em 2024. E um novo festival que aconteceu agora esse ano, que é o Águas Correntes, que é feito pela Diana e pela professora Ceissa, que é meio que um festival que surgiu do Prêmio Cora, que é esse prêmio que premia mulheres no audiovisual. E esse ano elas fizeram um trabalho muito interessante de fazer um catálogo do Centro-Oeste, que já está disponível online, mas que vai ser lançado esse mês, se não me engano, ou no começo de dezembro, com um livro com alguns textos e com esses dados e com as diretoras. Então, está sendo produzido muita coisa nesse sentido. O doutorado da professora Naira já está publicado também no site da UFG, né, da pós-graduação da UFG. E a professora Naira vai lançar também esse ano o longa-metragem dela, que é parte do doutorado, que é sobre mulheres que dirigem filmes em Goiás. Então, coisas que estão acontecendo. E aí... é isso, como conclusão, que não é bem uma conclusão, mas o ideal é que a gente continue as pesquisas, para que essas pesquisas se somem a outras pesquisas e a gente consiga ter um panorama cada vez mais claro do que está acontecendo, porque com o entendimento da situação que a gente consegue lutar por políticas públicas que vão reverter isso, né? Porque essa análise de que as mulheres estão dirigindo menos, ela não é uma falta de vontade, ela precisa de políticas públicas, ela precisa de dinheiro para acontecer, né?
As mulheres não conseguem parar suas vidas de reprodução, da vida de parar de pagar contas dos seus aluguéis, da comida das crianças, dos uniformes. Ninguém consegue parar de trabalhar, ninguém consegue sobreviver nesse meio se não tiver realmente uma estrutura que tente diminuir esse buraco que existe entre homens e mulheres no audiovisual, né? Se os editais continuarem exigindo esses currículos enormes e essa pontuação escabrosa, as mulheres não vão ter acesso a recursos e vão continuar produzindo menos, vão continuar dirigindo menos. Então, é necessário uma luta conjunta para que esse cenário se modifique de maneira concreta, né? Assim como a divisão também de raça e classe, né? A gente tem... Eu não consegui fazer um recorte para ver as porcentagens de diretoras e diretores negros, porque isso exigiria uma análise, uma heteroidentificação, né? Então, eu, como pessoa branca, não posso abrir a foto das pessoas, que individualmente falar, essa pessoa é negra, essa pessoa é branca, eu não tenho esse... Isso precisa passar por uma banca de heteroidentificação qualificada, que precisa entender isso a fundo, e porque nesses dados que eu coletei não tem uma autodeclaração. Talvez com os futuros dados que inclusive a ONU Mulheres tem trabalhado para fazer essa busca de quem são essas mulheres do audiovisual, e aí com a autodeclaração a gente consiga ter dados mais concretos da participação indígena, da participação negra, da participação de LGBTQIA+, enfim, desses outros dados que nesse momento não foi possível tirar dessas fontes, mas que são muito necessárias, né? É isso.